A Constituição de 1988 tem entre os princípios fundamentais a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Comprometida com a construção de uma sociedade pluralista e sem preconceitos, a Carta Magna trouxe uma postura mais incisiva no combate à segregação. O documento inaugurou uma posição mais comprometida com a igualdade racial. A Carta Magna de 1988 foi a primeira Constituição brasileira a tipificar o racismo como crime. E mais, crime sujeito à pena de reclusão e para o qual não é previsto fiança ou prescrição. O dispositivo resulta da mobilização de parlamentares e grupos sociais, em especial o movimento negro. A emenda que tornou o racismo crime inafiançável teve como autor o deputado Carlos Alberto Caó. Está incorporado definitivamente ao texto constitucional a criminalização do racismo, ou seja, a prática do racismo passa a ser crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Mas não ficou só nisso apenas a nova Constituição. Ela estabelece que o ensino de história, em todos os níveis, deverá levar em conta a contribuição das diversas etnias e culturas para a formação do povo brasileiro. Esse advogado, especialista na área de direitos humanos, explica que mais tarde vieram leis para efetivar o que preconiza a Constituição, além de ações com o objetivo de combater desigualdades historicamente acumuladas. Ao lado desses dispositivos constitucionais inaugurados ali em 1988, nós temos outras legislações que irão funcionar como objeto de implementação desses direitos que estão na Constituição. Então, nós vamos ter a Lei 7.716 de 89, que vai tipificar as condutas que podem ser consideradas racistas. Nós vamos ter a lei que torna obrigatório o ensino da cultura e história africana e indígena nos bancos escolares. Temos um outro marco normativo, que é a lei que prevê as cotas raciais nas universidades públicas e também as cotas raciais, mais recentemente, nos cargos do governo federal. Então, nós tivemos marcos normativos para implementar a Constituição, aquilo que diz a Constituição. Apesar dos avanços na legislação e nas políticas direcionadas a grupos afetados pelo racismo, ainda existem muitas disparidades a serem superadas. No caso da população negra, o histórico de exclusão e desigualdade ainda gera reflexos em diferentes esferas e produz números alarmantes no mapa da violência letal. O fato é que, entre a norma e a realidade social, nós ainda convivemos com disparidades raciais muito fortes. E a ONU vai nos dizer que, olha, apesar de todos esses avanços institucionais, legislativos e jurisprudenciais, o racismo no Brasil ele é estrutural. Ele é estrutural porque ele perpassa por todas as dimensões de vida da população brasileira. No campo da saúde, nós temos mulheres negras que recebem menos anestesia na hora do parto. No campo da segurança pública, o índice de violência com relação a essa população é muito maior. A edição 2018 do Atlas da Violência revela essa vulnerabilidade. O estudo mostra que, no Brasil, a taxa de homicídios entre as mulheres negras é 71% maior do que entre as não negras. Além disso, em 10 anos, a taxa de homicídios na população negra feminina aumentou 15,4%, enquanto entre as mulheres não negras houve queda de 8%. A gente teve um aumento da questão da violência com as mulheres negras, né? Então, a gente pode pensar talvez que a gente está tendo um aumento de denúncias, mas ainda assim eu acho que isso também é mascarar um pouco a questão. Embora a gente possa até dizer que há um aumento de denúncias em relação às mulheres e tudo mais, mas a gente não tem tido uma diminuição ou alguma coisa que seja forte e significativa em relação à questão da violência contra as mulheres. Ainda de acordo com o Atlas da Violência, 71% das pessoas que são assassinadas a cada ano no país são negras. Além disso, os jovens negros constituem o perfil mais frequente de homicídios no Brasil. Então nós vamos ter, por exemplo, o movimento social negro no que diz respeito ao direito à segurança, utilizando expressões genocídio do povo negro, na medida em que os jovens negros têm um índice de letalidade, em razão da atuação do Estado ou não,
muito maior se considerado aos homens brancos. Mônica Abrantes, integrante do Núcleo Negro de Pesquisa da Unesp, destaca que é preciso fazer valer aos jovens afrodescendentes o amparo, a proteção e muitos outros direitos previstos no texto constitucional. Eu tenho na Constituição alguma coisa que vai me dizer sobre proteção. E aí a gente vai falando assim, olha, proteção de quem? Proteção de que adolescente, né? Proteção de que crianças e jovens que a gente está falando. Porque certamente, se a gente está, mesmo quando a gente pensa em jovens que de alguma maneira estão envolvidos com crime, a gente não pode esquecer que esses jovens não brotaram do chão, né? Então eles nasceram, eles foram crianças, eles tinham ou não tinham escola, né? Eles tiveram ou não tiveram algum acesso, e aí eles só aparecem quando a gente vai ver em termos de número, desses números que são muito tristes, né? Esse defensor público diz que para transformar a realidade é necessário investir em uma atuação ampla. A Defensoria tem se movimentado em compreender o papel histórico, cultural e a realidade e buscar medidas e políticas públicas, inclusive com ações afirmativas, para modificar essa realidade de coisas, ou seja, participando e interagindo com os movimentos sociais, exigindo a implementação das políticas públicas que venham a atender em termos de educação, saúde, lazer, né, acesso efetivamente à capacitação dessa população para que a realidade, o traço existente hoje envolvendo o número envolvendo jovens, a rigor negros, que vivem nas periferias, que têm sido mortos, né, aprisionados e mortos, em razão da realidade que nós temos, em razão também da ausência de acesso a esses serviços e melhores oportunidades, que tem sido, então, uma marca de atuação institucional. Para o advogado Tiago dos Santos, o combate ao abismo racial exige compromisso. De nada adianta a nossa Constituição estabelecer esses direitos se não houver, primeiro, vontade política. Vontade política de assumir aquele como compromisso como coisa pública, né, como parte da identidade brasileira. Na opinião de Mônica, para que os direitos possam ser plenamente efetivados, é preciso conhecê-los melhor e exigi-los. Essencial também é denunciar as violações e desnaturalizar as desigualdades. A gente teve ações, algumas coisas foram lutas de lágrima e de sangue, né, para que a gente pudesse estar no lugar onde a gente está. Então, não foi passivo. Então, acho que a gente conhecer, a gente agir, a gente tentar desnaturalizar, pode estar contribuindo para a gente fazer com que essas ações, essas leis, elas saiam do papel. Hoje, nós falamos sobre os dispositivos de combate ao racismo presentes na nossa Constituição. Nos próximos programas, você confere outros pontos importantes da nossa Carta Magna. A gente se encontra em breve. Até o próximo episódio.